Olá, pessoal! Nós vamos falar sobre coesão e coerência. O que faz um texto ser um texto é o fato de existir entre as partes e no todo coesão e coerência. A coesão é a união, a atração entre as palavras no enunciado. Por exemplo, o olho da cobra verde e o olho verde da cobra. Observamos que a palavra verde contrai maior coesão com a palavra cobra no primeiro enunciado. A cobra é verde e não o olho. E maior coesão com a palavra olho no segundo enunciado. O olho é verde e não a cobra. E o que entendemos de cada atração, de cada união, é o que denominamos coerência. Por isso, essa união tem de corresponder a um sentido possível do ponto de vista lógico. O enunciado não teria sentido algum se fosse olho, cobra, dá o verde. Assim, a diferença de sentido entre os enunciados 1 e 2 pode ser descrita em termos de maior ou menor grau de união, maior ou menor coesão. A dica é: escreveu, mantenha a coerência e coesão do texto. E por falar em coesão, vamos continuar o programa Mais Coeso com Jorge Portugal. É com você, Jorge. Comigo mesmo, Elisângela. Que graça, beleza, joia. E pessoal dos outros vestibulares, primeira dica do mestre, professora Elisângela, redação. Olá, pessoal. Nós vamos falar sobre cujo, um relativo com ideia de posse. Dos pronomes relativos, esse é o de uso mais marcante, escrito e formal. Sendo assim, vale a pena descrever um pouco mais atentamente seu funcionamento. O vocábulo cujo é um pronome relativo, uma palavra que retoma um termo antecedente. Mas nesse processo, difere de que e qual. O relativo cujo atribui uma noção de posse ao termo retomado. Vejamos um exemplo. Depois que o trem continuou a andar, foi que o Palha reparou na pessoa do Rubião, cujo rosto, entre tanta gente carrancuda ou aborrecida, era o único plácido e satisfeito. No fragmento de Machado de Assis, temos a expressão cujo rosto. De que rosto se trata? Percebem? O narrador fala sobre o rosto de Rubião, ou seja, o pronome relativo cujo, além de relacionar-se com o substantivo rosto, retoma Rubião. Mas quando faz, atribui a esse nome uma ideia de posse, o rosto pertencente a Rubião, o rosto dele, seu rosto. Um detalhe importantíssimo. Nada de artigo depois de cujo, nada de cujo u, cuja a, cujos us e cujas as. Portugal, o pronome cujo deve estar presente quando retomamos um termo antecedente. E os vestibulandos? Deixaram o cujo bater asas e voar ou está virando ave migratória, segundo Otton Lara Rezende? O que acha? Pois é, minha flor, esse elemento coesivo importantíssimo da redação, da construção do texto, parece que desapareceu inteiramente da nossa linguagem, né? Vou chamar a primeira dica da mestra. Redação, Elisângela, a dica do mestre. Olá, pessoal. A dica do mestre vai contribuir para que vocês possam flexionar corretamente os verbos no infinitivo. Cuidado com a concordância. Uma das qualidades do texto é a correção, porque a linguagem utilizada na redação deve obedecer aos princípios estabelecidos pela gramática. Por isso, tome cuidado com a flexão do infinitivo. Infinitivo é a forma verbo nominal terminada em R. Amar, comer, dormir, pôr. Há casos em que se deve ou não flexioná-lo. Basicamente, convém limitar a flexão aos casos em que for importante identificar, tornar claro o sujeito do infinitivo. Não se flexiona o infinitivo quando forma locução verbal. Dois verbos funcionando como um. O verbo auxiliar já indica o plural. Vejamos alguns exemplos. Devemos evitar que paguem mensalão e não evitarmos. Também devemos não flexionar o infinitivo quando o sujeito é o mesmo da oração principal. Um sujeito para os dois verbos. Exemplo. Alguns políticos acham que têm direito de enganar, eles, os políticos, e não enganarem. Aqui, o sujeito também é o mesmo e a oração infinitiva completa o sentido de substantivo e adjetivo. Não tiveram tempo de esconder a prova e não esconderem.
A flexão dos verbos contribui para a perfeita compreensão do texto. Então, fique atento para produzir um texto de leitura agradável. Jorge, é necessário deixar claro o sujeito da oração ou os sujeitos das orações, e a flexão correta do verbo contribui para isso. Concorda? Concordo, Elisângela. É claro, o sujeito e verbo nasceram casados. É isso aí, este é o princípio da concordância. Parabéns, minha querida, sempre parabéns. E aqui nós voltamos. Extra, a dica de redação com a professora Elisângela. Vamos ver. Olá, pessoal. A dica do mestre vai contribuir para vocês elaborarem uma boa redação. Não há fórmulas mágicas. Mesmo assim, é possível apontar alguns caminhos que ajudam na hora de produzir um bom texto. Vejamos algumas qualidades do texto. Preste atenção. Primeiro, você deve ser conciso ao elaborar o seu texto. Ser conciso significa que não se deve abusar das palavras para exprimir uma ideia. Vá direto ao assunto, não fique enrolando. Segundo, o seu texto tem que estar correto, ou seja, a linguagem utilizada na redação deve obedecer aos princípios estabelecidos pela gramática. Por isso, tome cuidado com a grafia, flexão das palavras, concordância, regência e colocação de pronomes. Terceiro, busque sempre clareza. Ser claro é expressar sua ideia de forma que possa ser compreendida pelo leitor. Ser coerente e não contradizer-se. Por último, lembre-se da elegância. Ela é alcançada quando se observam as qualidades que já foram apontadas anteriormente, e também pelo conteúdo da redação. E não se esqueça da apresentação do texto. Nada de borrões, rasuras e letra ilegível. Veja os exemplos. A escrita não só traz à realidade o sentimento de um homem, como faz comunicar com outros, indeterminados, fixando seu pensamento e sua vontade. Segundo exemplo, a escrita tem sido um legado valioso na descoberta da história da humanidade. O exemplo 1 é o típico exemplo de frase mal estruturada, com uma ideia confusa. O contrário do exemplo 2, que possui uma frase consistente e que vai direto ao ponto. Então, fique atento para produzir um texto de leitura agradável. Tem coisa melhor, Jorge? Tem mesmo não, né? Prazer da leitura é um dos prazeres raros que nós temos. Vocês gostam de ler?